Alô mundo! Então, vamos dar prosseguimento às nossas resoluções de listas de exercício da disciplina Lógica e Matemática. A lista que nós iremos trabalhar agora, ela trata das chamadas formas normais conjuntivas. Antes da gente chegar na lista, vamos só recordar que em sala de aula a gente viu que nós podemos ter fórmulas não normalizadas, que é o mais comum, certo? São aquelas fórmulas que possuem todos os demais conectivos que a gente utiliza na linguagem da lógica proposicional, né, como conectivo da condicional, da bicondicional, assim como negação, conjunção e disjunção. Já uma fórmula normalizada, ou melhor, uma fórmula em Fn, é quando ela tem, quando muito, os conectivos da negação, da conjunção e da disjunção. Então, se uma fórmula tem somente esses conectivos, ou somente dois deles, né, ou os três, então a gente diz que ela está normalizada. Em outras palavras, a gente quer dizer que quando uma fórmula tem conectivo da condicional, por exemplo, ela não está normalizada, ok? Então, vamos dizer assim, existe o conjunto das fórmulas normalizadas e no conjunto das fórmulas normalizadas nós temos dois subconjuntos que são as FNCs e as FNDs. FNC quer dizer forma normal conjuntiva e FND, forma normal disjuntiva. O assunto dessa lista que a gente vai comentar agora, que a gente vai resolver comentar, são as FNCs e também o chamado método dedutivo. Numa próxima lista, nós iremos trabalhar com FND e o método da resolução, ok? Então, passemos então para a nossa lista. Bem, nós temos aqui a nossa lista, que na primeira questão nós iremos justificar os passos seguintes, os passos da seguinte transformação dessa condicional, né? P conjunção Q, condicional R, para a FNC. Então, como vocês podem observar bem, essa condicional aqui, ela é uma fórmula não normalizada, certo? Então, de um certo sentido, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a fórmula que não está normalizada e levar para Fn, certo? Nesse caso aqui, fazer isso significa o quê? Substituir essa condicional por sua equivalente, que é o que nós fizemos aqui. Então, nesse primeiro passo, né, o que é que foi feito? Né? Essa condicional P conjunção Q, condicional R, foi substituída por sua equivalente, que é o que nós estamos colocando aqui, né, bem na resposta, como vocês podem observar. A primeira ação foi, né, substituir essa condicional, né, por sua equivalência, que é a sua equivalência da implicação. Correto? Como resultado dessa substituição, nós temos o quê? Uma negação que tem alcance sobre essa conjunção. E aí a gente viu em sala de aula que, de acordo com o algoritmo de transformação de uma fórmula não normalizada para FNC, quando nós temos esse tipo de situação, o que nós devemos fazer? Aplicar alguma das leis de De Morgan, que é o que foi feito aqui. Então você observa que nós pegamos uma das leis de De Morgan, fizemos a aplicação dela e obtivemos esse resultado, certo? Então, desta forma, nesse passo 2, né, esse segundo passo, nós temos essa fórmula que agora, né, nós podemos tranquilamente afirmar que ela está normalizada, certo? Então, observe que ela é equivalente à fórmula original, só que, nesse caso, ela está normalizada. Um outro ponto importante de observação é que as fórmulas normalizadas, elas geralmente têm uma complexidade maior do que a fórmula original, a fórmula não normalizada. Como vocês podem observar aqui, se você for calcular a complexidade dessa fórmula, você vai encontrar um valor. Se você for calcular a complexidade da equivalente dessa fórmula, que é a fórmula em FNC, você vai observar que é uma complexidade maior do que a da fórmula original. Fica aí a título de exercício para vocês calcular a complexidade das duas fórmulas
e aí constatar isso que eu estou falando. Bem, na nossa segunda questão, nos é pedido dar a FNC de cada uma das fórmulas abaixo. Então, o que nós vamos ter aqui? Basicamente, a aplicação do algoritmo que a gente viu em sala de aula, que dá os passos, né, para a transformação, entre aspas, de uma fórmula que não está normalizada em uma fórmula devidamente formalizada. Então, nessa letra A, o que a gente observa inicialmente? Que a letra A é uma condicional formada por várias condicionais, por subcondicionais, certo? Então, nesse caso aqui, o nosso primeiro passo, né, será o quê? Aplicar a equivalência da condicional, a regra de equivalência da condicional, também conhecido como regra da implicação, a todos eles. Bom, nesse caso, o que nós fizemos? Inicialmente, nós aplicamos essa regra à condicional mais interna e a essa condicional mais externa. Em seguida, é que a gente aplicou a mesma regra da condicional a essa última condicional que restava ainda, correto? Bem, dito isso, o que aconteceu? Observemos que nós temos aqui essa negação que tem alcance sobre essa conjunção, certo? E essa outra negação que tem alcance sobre essa conjunção também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos por partes, né? Utilizando aquele protocolo que eu brinco muito em sala de aula, o protocolo Jekyll Estripador. Vamos por partes. Então, inicialmente, o que nós fizemos? Aplicamos De Morgan a essa negação mais externa, certo? Essa negação mais externa. E observe que, com a aplicação de De Morgan a essa negação mais externa, nós teríamos aqui uma dupla negação, certo? Só que o que nós fizemos? A gente já cortou um passo, né? Porque a gente sabe que uma dupla negação equivale a uma fórmula não negada, certo? Por isso que a gente resulta nessa fórmula aqui mais interna, correto? Bem, feito isso, né? O que a gente vai fazer, né? Vamos eliminar aquele parênteses ali, certo? Eliminar aquele parêntese e aí nós obtivemos essa fórmula aqui, ok? Bem, o que nos resta agora fazer? Aplicar, né? A distributiva, certo? E assim a gente vai encontra esse resultado, certo? Bom, logo em seguida a gente simplesmente dá uma rearranjada aqui na fórmula e assim você pode observar que nós temos a forma canônica de uma FNC, ou seja, uma conjunção de disjunções, ok? Bom, nessa letra B a gente observa que tem um errinho bem aqui, certo? Então essa letra B a gente vai desconsiderar porque tem um erro aqui, um erro de digitação, tá bom? Então nem vale a pena a gente analisar a letra B. Vamos passar aqui rapidinho, certo? Bom, na letra C nós temos o seguinte, nós temos aqui uma condicional, outra condicional aqui, né? Uma conjunção e aqui outra conjunção. Então nosso primeiro foco é o quê? Trabalhar essas condicionais. Então, dito isso, o que nós fazemos? Observe que onde tinha a condicional, nós já aplicamos a regra da implicação, correto? Bem, feito isso, né, a gente faz a aplicação da regra da distributividade, certo? E obtemos, aliás, esse resultado, certo? A regra da distributividade, como foi colocada em sala de aula, ela tem como, entre aspas, efeito colateral, aumentar a complexidade da forma, certo? Então, a gente viu no primeiro exemplo que a gente não chegou a aplicar a propriedade da distributividade, né? Mas mesmo assim a complexidade da fórmula cresceu, certo? Ok? Bom, então nesse caso aqui, internamente a gente aqui eliminou aqui um parêntese, porque não havia mais necessidade, né, desse parêntese, e obtivemos esse resultado aqui. Então, esse parêntese aqui e esse outro, né, como nós temos só disjunção, né, nessa estrutura aqui, então não há necessidade dele, correto? Bom, eu vou passar aqui, vou apenas exibir para vocês a letra D, né, e aí você pode pausar o vídeo e verificar se a sua resposta bate com a minha, certo? E aí a gente encerra por aqui essa parte de
transformação em FND. Agora a gente vai para a terceira questão, que é uma questão que trata do chamado método dedutivo, certo? O método dedutivo é um método para a gente verificar a validade de argumentos, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um argumento que diz que P conjunção P equivale, aliás, implica no P. Ou seja, a gente tem aqui a regra da simplificação, que depois a gente vai trabalhar, aliás, a gente já vê ela dentro do contexto da dedução natural. Então, o que é que nós temos? Como premissa, P, conjunção P, e aplicando a regra da simplificação em 1, obtemos o P, que é justamente a nossa conclusão, certo? Na letra B, nós temos a regra da adição. Ora, de uma proposição qualquer, uma proposição qualquer que assume-se verdadeira, eu posso fazer a disjunção dela com qualquer outra proposição e essa disjunção também será verdadeira. Lembre-se da semântica do conectivo da disjunção que a gente viu lá no início da disciplina. Então, nós temos aqui a premissa, P, e a adição em 1, então pronto. Aí dá tudo certinho. Bem, na letra C, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma estrutura que nos lembra a chamada regra modus ponens, né? Aqui é o argumento da regra modus ponens. Bom, aplicando o método dedutivo, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ter uma premissa, né? Nossa premissa é essa conjunção, e aí nessa conjunção nós vamos aplicar a regra da simplificação, certo? Bem, aplicando a regra da simplificação, que é uma regra referente ao conectivo da conjunção, nós vamos obter P condicional Q. Aplicando novamente a regra da simplificação, obtemos P. Ok? Bom, com essa linha 2 e a linha 3, nós podemos tranquilamente aplicar a regra modus ponens e obter, a conclusão Q, que é justamente a conclusão que a gente obteve aqui. Correto? Bem, na letra D, nós temos uma aplicação da regra modus tollens, e assim como foi na letra C, inicialmente nós temos uma premissa, que é essa conjunção, aplicamos a regra da simplificação nessa premissa, obtemos, aliás, essa condicional e essa negação de Q, e por fim aplicamos modus tollens em 2 e 3, e assim obtemos não P como conclusão, provando assim, por meio do método dedutivo, que realmente, né, esse argumento aqui é válido. Ok? Bem, na letra E, nós temos a demonstração do silogismo disjuntivo, certo? Observe que, mais uma vez, nós temos uma única premissa, certo? Essa única premissa, que é uma conjunção, aplica-se a regra da simplificação, aplica-se novamente a simplificação, para a gente poder obter os componentes já devidamente separados, e, por fim, aplicamos a regra do silogismo disjuntivo na linha 2 e na linha 3 e obtemos o P, aliás, o Q, aqui eu acabei errando a minha resposta, certo? Ok? Bom, e aqui nós temos na letra F um argumento, né, que nós temos somente como premissa uma condicional, e aqui nós vamos ter que nos valer de um argumento, aliás, de um artifício que no primeiro momento pode parecer estranho, né, que no caso é uma hipótese assumida. Ou seja, eu tenho aqui minha premissa, eu tenho uma hipótese assumida, que no caso aqui é uma conjunção, certo? Aplicamos a conjunção, aliás, a simplificação nessa conjunção, aplicamos modus ponens utilizando 1 e 3, né? E aí dessa forma obtemos o quê? Certo? Quando fazemos a introdução da implicação, o que é que isso quer dizer? Quando a gente aplica a introdução da implicação, é como se nós estivéssemos, como é que se diz, descartando a hipótese assumida que a gente colocou aqui na linha 2, certo?
Então, esse é um movimento que é perfeitamente válido dentro do contexto da lógica, você trabalhar com hipóteses assumidas, mas aí, em dado momento, você tem que descartar aquela hipótese assumida, como, por exemplo, utilizando regras como a introdução da implicação, que é uma regra que faz com que uma hipótese assumida ela seja, entre aspas, descartada. Ok? Bem, vamos aqui para mais uma questão. Questão 4. Através do método dedutivo, demonstre as seguintes equivalências. Então, você pode observar que o método dedutivo ele pode ser utilizado não somente para demonstrar a validade de argumentos, como a gente viu anteriormente, né, como também para verificar a validade de equivalências. Então, aqui nós temos essa condicional que nós temos ela como equivalente a essa outra condicional, que é a chamada regra reductio ad absurdum, ou simplesmente redução ao absurdo. Eu não sei nem se eu pronunciei corretamente o nome da regra em latim. Se eu não tiver pronunciado, me desculpem, tá bom? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai supor a nossa premissa, né? Então é a única coisa que a gente tem de imediato. Ora, nós sabemos que se eu pegar essa equivalente, essa condicional, eu posso substituir ela por essa equivalente, certo? Entendido? Então, essa fórmula também, eu sei que ela é equivalente a essa fórmula aqui, correto? Então, nesse caso aqui, o que é que nós estamos fazendo? Nós aplicamos o De Morgan, né? Digamos assim, De Morgan e uma dupla negação, porque se esse daqui estava negado, né? No momento que eu fiz não P, né? Então aqui nós vamos ter uma outra forma, ok? E aí, por fim, nós chegamos a essa fórmula, certo? Que ela a introdução da condicional, da implicação, como a gente fez aqui anteriormente, ok? Bem, temos aqui mais a letra B, né? Na letra B, novamente, assim como na letra A, nós começamos com uma implicação, né? E aí nós utilizamos equivalente dela, certo? Daqui nós, nesse caso, nós pegamos essa outra fórmula, né? E utilizamos uma equivalente dela também. Então veja que nesse caso aqui, o que é que a gente está fazendo? A gente está nas duas, digamos assim, entre aspas, nas duas pontas. Então peguei essa que é do lado de cá da minha equivalente, essa condicional, e essa outra condicional também apliquei uma equivalente nela, certo? Beleza? Bem, dito isso, o que é que nós fizemos? Na linha 2 a gente aplicou De Morgan, né? Obtivemos isso daqui, certo? E aí, o que é que nós fizemos? Com a linha, com isso, né? Nós pegamos, fizemos a aplicação da distributividade, né? Ou seja, para obtermos a FNC, né? Da linha 3, certo? Sabemos que, nesse caso aqui, ó, essa fórmula aqui, né? Não Q de junção Q, isso daqui é uma tautologia, certo? Então, como sendo uma tautologia, eu posso tranquilamente descartar isso aqui, correto? Então, uma vez que eu descarto isso aqui, eu tenho essa minha disjunção, e a gente sabe que essa disjunção ela equivale à nossa condicional, certo? Então, o que é que nós fizemos aqui? A gente foi aplicando equivalências, né? E aí mostramos que realmente essas duas fórmulas aqui elas são equivalentes, ok? Bom, aqui na letra C nós temos algo semelhante, né? Eu não vou entrar em detalhes também, deixar aqui a fórmula para vocês darem uma analisada, né? E aí verificar se a resolução de vocês bate com a minha, né? Assim como também a letra D, ok? Bom, dito isso, vamos aqui para aquela nossa contextualização desse assunto com relação
ao curso de ciência da computação. Ou seja, esse tipo de assunto, qual a importância dele para um estudante de ciência da computação? Para que ele serve, né? Então, gente, é o seguinte, essa lista de exercícios sobre forma normal conjuntiva e método dedutivo, ela tem uma relevância para estudantes de computação por várias razões. Primeiro, isso constitui fundamentos para inteligência artificial e machine learning. A FNC é extensivamente utilizada em algoritmos de resolução automática de problemas, sistemas especialistas e motores de inferência dependem de regras lógicas em formato normalizado. Algoritmos de aprendizado de máquina, especialmente os simbólicos, utilizam representações simbólicas para tomada de decisão. Segundo ponto, desenvolvimento do pensamento algorítmico. A transformação de fórmulas para FNC desenvolve a capacidade de decomposição de problemas complexos. O processo passo a passo de normalização reflete o pensamento algorítmico necessário para a programação. A habilidade de justificar cada passo desenvolve o rigor necessário para documentação e debug de código. Ponto 3. Otimização e análise de algoritmos. A FNC é fundamental para problemas de satisfatibilidade booleana, os chamados problemas SAT. Compreender transformações lógicas ajuda na otimização de expressões condicionais em código. A simplificação de fórmulas lógicas tem aplicação direta na otimização de circuitos digitais. Item 4. Verificação formal de programas. O método dedutivo ele estabelece bases para provar correção de programas. As técnicas de prova formal são essenciais para o desenvolvimento de sistemas críticos. A lógica formal, por sua vez, permite verificar propriedades de segurança em protocolos computacionais. Desenvolvimento de habilidades analíticas, item 5. Exercícios de transformação lógica desenvolvem pensamento sistemático. A prática de provas formais melhora a capacidade de argumentação estruturada. A manipulação de fórmulas lógicas também aprimora o raciocínio abstrato. Item 6. Aplicações práticas. Bancos de dados, otimização de consultas SQL. Na área de compiladores, análise e otimização de expressões booleanas. Na engenharia de software, especificação formal de requisitos. E em segurança computacional, a verificação de protocolos de segurança. Ponto 7. Desenvolvimento de competências profissionais. A precisão e atenção aos detalhes, a capacidade de documentação clara e sistemática, a habilidade de resolver problemas complexos de forma estruturada, raciocínio lógico e matemática aplicado à computação, são competências que podem ser desenvolvidas por meio de listas de exercícios como essa. Né? E também, esse tipo de aprendizado ele é base para disciplinas avançadas como teoria da computação, linguagens formais e autômatos, compiladores, verificação formal de programas, matemática discreta e inteligência artificial. Certo? E assim, nós temos que esses exercícios, exercícios como esse, portanto, não são apenas um requisito acadêmico, mas uma ferramenta fundamental para desenvolver habilidades essenciais que serão utilizadas ao longo de toda a carreira em computação. Eles estabelecem bases sólidas para o pensamento computacional e preparam os estudantes para enfrentar desafios complexos em suas futuras carreiras, seja na academia ou na indústria. A prática desses exercícios também desenvolve uma mentalidade analítica que é importante para a resolução de problemas em computação, independentemente da área específica em que o estudante venha se especializar. Essa base lógica permite que os futuros profissionais adaptem-se mais facilmente às constantes mudanças tecnológicas, pois dominam os princípios fundamentais que sustentam essas tecnologias. Bom, com isso a gente encerra por aqui e até a próxima lista de exercícios. Até mais, pessoal!